Bom, pessoal, prazer em estar aqui. Nós estamos no dia 11 de março. Estou passando o relatório do Clube Edisa do mês de fevereiro. Foi um mês interessante porque ele meio que balançou aí a carteira, né? A gente sabe que a gente estava esperando uma correção de mercado, né? A gente está subindo o Ibovespa desde outubro, sem parar. Então a gente sabia que uma correção ia vir. Parece que ela começou, tá? Essa que é a interpretação que eu faço aí do ponto de vista de análise de movimento de mercado, tá? Então, aqui, cara, tá vindo um ruído aí do teu microfone. Se tu Ah, tá. puder deixar no mudo para a gente poder não gravar esse ruído, eu te agradeço. Qualquer coisa tu abre aí para, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Então, na sequência aqui do nosso relatório, né, como a gente sempre optou, né, por fazer desde o meados do ano passado, a gente vai passar geral aqui para o pior e o melhor. Se tiver alguma dúvida, né, ou quiser perguntar alguma coisa de alguma ação específica, a gente vai comentando, tá? Antes a gente fazia um por um, né? E agora a gente faz esse formato aí, tá? Então, aquilo que eu comentei agora, né? Ibovespa segue subindo, mas ele está mostrando algum sinal de fraqueza, que na verdade, do ponto de vista da nossa estratégia, não é ruim, porque a gente espera uma correção para fazer alocações mais estratégicas. Então, subir direto para a gente é uma coisa que realmente é bom, porque aumenta a rentabilidade, mas a gente fica com poucas oportunidades de entrar em algum movimento, tá? O Banco Central do Brasil, né, mudou o discurso sobre a taxa Selic, ele falou que vai flexibilizar, só que agora a gente está vendo aí a questão do conflito, né, do Oriente Médio, e isso realmente pode, né, sinalizar alguma coisa para o Banco Central. A reunião já é no mês que vem, então a gente não tem. Mês que vem, não, desculpe, é semana que vem. A gente não tem aí grandes informações, porque o Banco Central já entrou em período de silêncio, eles não vão comunicar nada. A gente vai ter que esperar a reunião que vai acontecer na quarta-feira que vem, na próxima semana, para poder saber se eles vão entrar mesmo com corte de juros e qual magnitude. Tá? Isso é bom para a nossa bolsa. Tá? E o mercado continua precificando os dados de pesquisas eleitorais. Então, como a gente viu que o Lula não está reinando absoluto na pesquisa, o mercado se animou também. Então, desde outubro vem a animação do mercado em função disso, tá? E a economia americana continua mostrando sinais de fraqueza, inclusive em relação a emprego, né? A inflação está comportada lá no mercado americano, e isso é uma possibilidade de que realmente o Banco Central americano continue cortando juros. Isso ajuda a gente. Então, a gente tem dois motores aí para impulsionar a bolsa. Eu acredito que a gente deve realmente bater lá nos 200 mil. Já tinha comentado isso na reunião passada. Nós estamos indo rumo aos 200 mil. Tá? Existem projeções para mais do que isso, né? Mas tem muito cenário aí pela frente e o conflito no Oriente Médio acaba atrapalhando a gente em relação a esse cenário, tá? Então, a gente segue aí monitorando de perto a nossa carteira e monitorando também alguma oportunidade em relação a algum papel que a gente venha a colocar a mais na carteira, tá? Então, no nosso cenário aqui para a movimentação da carteira nesse mês, o nosso pior papel foi a BIF, que é a Minerva Foods, né? Essa empresa, ela vem apanhando aí do mercado faz bastante tempo, mas ela tinha dado uma subidona, né? Tipo assim, em um mês ela subiu mais de 50%, tá? Então a gente aguarda aí o movimento de correção, isso é uma correção tranquila, né? 17,87% de queda para um papel que subiu mais de 52%. Cara, isso aí é uma coisa muito tranquila. Esse papel a gente já está posicionado há bastante tempo e já estamos próximo aí de uma possibilidade de realização parcial, né, de lucro realizado na carteira. Então, isso aqui, para nós, é uma oportunidade. Se a gente acompanhar esse papel e ver que tem alguma oportunidade, a gente pode entrar e aumentar a posição do clube, tá? Então, a gente segue bem tranquilo em relação a isso. Aqui, deixa eu ver, o melhor resultado.
que eu venho sinalizando isso, foi a Movida, tá? É uma empresa de locação de veículos, né? E ela teve um desempenho de 18,51% de alta, que é extraordinário para esse papel. E mais ainda, porque essa empresa ela é dependente de cenário econômico, né, para o Brasil. Basicamente, corte de juros. Então, se o mercado está achando que essa empresa está bem posicionada para início de corte de juros, ela vai continuar subindo. Ela já tinha subido bastante e continuou subindo. Tá? Fez a correção dela normal e agora sobe 18,51% em fevereiro. Então, para a gente, nós estamos achando ótimo isso, né? E vamos também aguardar aí uma oportunidade de realizar lucro e deixar o caixa livre para outras oportunidades, tá? Então, os outros papéis continuam com seus movimentos, né? Eu não vi nada de extraordinário aqui. A única coisa que me deixou um pouco chateado, né, é que a CSNA, né, a Siderúrgica Nacional, a gente tem uma posição ali estratégica nela e ela estava mostrando sinais interessantes de alta, mas ela está voltando. Então, assim, se ela mostrar base de suporte interessante, a gente pode aumentar a posição em CSNA. Vamos aguardar isso aí, tá? Em relação ao cenário internacional, as nossas BDRs, né? Bank of America, 9,72% de recuo. A gente também não tem preocupação com esse papel, porque já é lucro realizado. E a Disney, menos 2,99%, coisa bem tranquila, porque a Disney tinha subido bastante. Isso aí, para ela, de correção, não é nada. Tá? E a JBS, né, nova JBS, lá na Nasdaq, né, subiu 5,54%. A gente está monitorando ela de perto, porque como ela migrou, né, para o mercado americano, a gente recebeu as BDRs dela como pagamento da nossa posição na JBS que estava na Bolsa Brasileira. Então a gente recebeu isso, tá? Uma coisa interessante que eu gostei do cenário internacional foi a Johnson, porque a Johnson é uma empresa bem tradicional, tá? E ela paga também dividendos para a gente. E ela subiu mesmo num cenário adverso lá nos Estados Unidos em relação ao movimento, né, que o mercado americano vem fazendo, porque se você olhar, o mercado americano está parado, já tem acho que 4 meses já. Ele não sai do lugar, ele vai de um ponto a outro, fica ali parado em consolidação. E a Johnson, ela continua subindo, né? Então, para a gente, cara, esse cenário é espetacular, tá? Então, a gente tem aí uma possibilidade de colocar, né, um lucro realizado na Johnson e vamos ver como é que vai corrigir isso. Agora, o ponto contrário disso, né, que a gente tem uma posição inicial na micro supercomputador e ela voltou tudo, né? Aquela subida que ela tinha dado, ela voltou tudo. Pode ser que a gente tenha que estopar esse papel aqui, mas como é uma posição inicial, ela não tem risco para a carteira. Então a gente ainda está aguardando, ela está paradinha lá junto com o mercado americano, vamos ver o que ela vai fazer, tá? Dependendo do movimento que ela traçar, a gente pode estopar esse papel, tá? E a XPBR, né? A nossa XP, a gente não, assim, a gente só acompanha, né? Porque a gente não pagou nada por esse papel, né? Então é tranquilo. E ela está subindo, né? Para interessante para a gente. Beleza? Então, no total, o clube deu 1,3 de valorização na carteira. Os dividendos que nós recebemos, o mês de fevereiro é um mês que tem pouco dividendo, a gente recebe só uma querelinha, tá? Vamos dizer que a gente só recebeu aquilo que era necessário para pagar as contas, né? Foi o que aconteceu em fevereiro. Sempre acontece isso, tá? 0,24 e a valorização do clube no cômputo geral 1,54. O Ibovespa, em fevereiro, subiu 4,09. Ele deu um esticadão, a gente chama de movimento terminal, né? Ele dá um esticadão depois de ter subido bastante e agora começa a correção. Então a gente vai para o mês de março com o Ibovespa corrigindo e a gente ficou uma diferença ali
em relação ao Ibovespa no clube de menos 2,55, tá? Então a gente ficou para trás, não tem como, né? O Ibovespa dar um sprint final, a gente não tem como acompanhar, né? A carteira não é feita para isso, tá? Em relação às nossas carteiras automatizadas, a gente continua muito bem. A Top Dividendos deu 5,6% de alta. Opa, acho que entrou alguém aqui. Peraí. Cadê a reunião? Opa, o Rogério entrou aí. Oi, boa tarde, eu vi agora aqui o Não, tranquilo. e-mail. Eu estou finalizando aqui a parte de rentabilidade. Qualquer dúvida é só me falar, beleza? Então, a gente tem aqui o que a gente considera, né, importante é que as duas carteiras automatizadas continuam performando positivamente em relação ao Ibovespa. Só que como o Ibovespa subiu muito, ela acabou ficando um pouquinho para trás, menos 0,09 em relação ao Ibovespa. Então, o que a gente fez, né? A gente tem aí novas posições que a gente está colocando, inclusive conversamos com a nossa assessoria e a gente colocou mais uma carteira automatizada no clube, que é a Max Small Caps. A gente tem aí um cenário de que as Small Caps comecem a performar bem em relação a essa subida do Ibovespa, porque ela foi muito pautada em Vale e bancos. E as small caps ficaram um pouquinho para trás. Algumas já deram um sprint lá de alta bastante interessante. E a gente conseguiu considerar aí, conversando com a nossa assessoria, que seria uma boa estratégia a gente colocar uma nova carteira automatizada de Max Small Caps. Tá? Então, está ajustando a posição da Max Dividendos e colocando também a Max Small Caps para rodar automaticamente aí na nossa carteira, tá beleza? Então, em relação à rentabilidade, né, considerada aí o relatório do mês, então o clube deu 1,54. O clube em 2026, a gente está com rentabilidade de 7,85%, a gente está mantendo ali o positivo que a gente tinha no ano, tá tranquilo. O clube em 12 meses diminuiu um pouquinho a rentabilidade, 28,41, então a gente está iniciando a correção, que era aquilo que a gente estava esperando acontecer aí, provavelmente março para frente, a gente tem essa correção, até porque vai ter cenário eleitoral a partir de abril, então o ministro da Economia já está se desligando, então essas coisas vão começar a mexer o mercado, a gente espera essa correção para poder avaliar novas entradas, tá? O clube, desde o início, 65,29%, mantendo a rentabilidade. Em relação ao Ibovespa, em 12 meses, né, a gente ficou um pouquinho para trás, porque o Ibovespa está acelerando, né? A gente comentou isso, menos 10,41. Quando o Ibovespa acelera, a gente não tem como acompanhar. Tá? A nossa carteira é bem estratégica em relação à segurança. Tá? IPCA 2000, em 12 meses, a gente mantendo ali o positivo, mas a gente reduziu um pouquinho. Então, 25,20% de ganho em relação ao IPCA em 12 meses. Tá? E em relação ao S&P, a gente aumentou um pouquinho, ele tinha dado uma acelerada para se aproximar da máxima histórica lá nos Estados Unidos, mas isso não se concretizou, ele começou a recuar, a gente mantém a vantagem, retomando ali os 8,27% a mais do que o S&P no ano, tá? Só que a volatilidade aumentou. Aumentou assim, deu um salto, né? Porque ela estava em torno de 12, mais ou menos, e agora está em torno de 16. Se a gente olhar o comportamento do índice Bovespa, a volatilidade está confirmada lá nos tamanhos, né, que os candles do Ibovespa estão se materializando mensalmente, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente não teve a aplicação de hedge, mas a gente teve movimentação de carteira automatizada, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar agora e, caso contrário, eu mando o relatório e depois mando o vídeo lá no grupo do WhatsApp. Tranquilo, pessoal? Oi, Marco, só explica um pouquinho aí essa carteira automatizada. A carteira automatizada é uma posição da nossa assessoria, tá?
ela tem um conjunto de papéis definidos lá pelos analistas da Nomos, né? A nossa assessoria é a Nomos. É um grupo ligado à XP, o pessoal trabalha junto lá, junto com o nosso assessor, né, o Giovanni. E o que ela faz, basicamente? Ela analisa o movimento de preços do mercado. As que são relacionadas a dividendos, eles olham as ações de dividendos, então a gente tem duas carteiras automatizadas de dividendos, e a Small Caps que entrou agora é para poder ter ganho de rentabilidade. O nosso foco não é receber dividendos, mas algumas Small Caps pagam bons dividendos também, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma possibilidade de pegar os movimentos do mercado de outras ações que não estão consideradas lá no nosso portfólio em relação à fórmula mágica, porque a gente opera a fórmula mágica aqui, tá? Então, qual é o critério da fórmula mágica? Eu tenho as ações que estão baratas e que têm alta rentabilidade. A maioria das ações que tem essa condição, normalmente elas são small caps, tá? Então, a gente tem uma carteira automatizada também um pouco ligada à nossa estratégia, mas não diretamente. Por quê? Porque quem vai definir quais são os papéis é o Max Bon, lá da Nomos, que trabalha na XP. Então, qual é o critério deles? É selecionar um conjunto de papéis num determinado período de tempo para aumentar a possibilidade de rentabilidade da carteira. Então, eles vêm fazendo isso, a gente tem acompanhado o portfólio e tem se mostrado bem interessantes, tá? Então, o que a gente faz? A gente aloca uma posição inicial, comentei com o Giovanni, e a gente vai monitorando os movimentos, tá? Então, provavelmente, a gente vai acompanhar as small caps também e vamos ver a rentabilidade que ela vai dar. Se ela se mostrar interessante, a gente vai aumentando gradativamente o posicionamento da carteira automatizada, tá? O que a XP faz? Define o conjunto de papéis e dá a entrada. Quem faz isso é o próprio sistema lá dentro da carteira que opera o nosso capital que está definido lá para aquela carteira. Se o papel for tirado da carteira, o sistema também vai mandar uma ordem de venda e vai tirar o papel da nossa carteira conforme está o posicionamento definido lá, entendeu? Então a gente tem, por exemplo, 30%, né, do nosso saldo livre em top dividendos, tá? 15% do nosso saldo livre em max dividendo. E agora a gente está entrando também com 5% do nosso saldo livre em max e small caps, tá? Então, qual é a ideia? A gente conseguir rodar automaticamente e ganhar rentabilidade, porque na nossa fórmula mágica, o nosso horizonte é de maior longo prazo, quer dizer, muito maior, né? Não é nem eu nem olho o gráfico diário, só para vocês terem uma ideia. Eu olho o gráfico semanal e rodo a fórmula mágica todo mês. Vocês vão receber aí no grupo do WhatsApp a fórmula mágica desse mês de março agora. Entendeu? Então, quando você olha a fórmula mágica, ela meio que posiciona a coisa para assim, cara, esse papel é para a gente ficar acompanhando e normalmente você entra em papéis que olhando eles estão ruins, mas depois eles dão a rentabilidade prevista lá, de acordo com o retorno sobre capital investido e retorno sobre o patrimônio líquido. Mas às vezes isso demora, tá? Não é de bate-pronto. Por quê? Porque a estratégia é de muitíssimo longo prazo, tá? O horizonte é menor ali que a gente pode considerar em termos da fórmula mágica é de 2 anos, no mínimo. Tá? E as automatizadas, elas têm lá os critérios relacionados à rentabilidade. Então, elas entram no mês, se o papel continuar bom, ela continua na carteira. Se não, elas saem da carteira. Então, isso é de curto prazo, tá? Então é como se a gente tivesse um dinheirinho a mais aí rendendo para a gente. Essa é a estratégia, mas isso é feito de forma automatizada, porque o critério é da análise da equipe das carteiras automatizadas. Beleza? Ok, beleza. Então é isso. Tamo junto aí. Agradeço, né, a presença de vocês. Rogério, tem alguma dúvida aí, amigão? Ah, tranquilo, tranquilo. Não. Tranquilo, tá? Vocês querem ver algum papel? Ah,
Tá tudo bagunçado, né? Agora entrou em estresse total, né? Tá difícil. É, Ó, volatilidade agora ficou absurda. difícil qualquer previsão, né, meu? É, Realmente. é verdade. A gente tem que esperar, né, o conflito acalmar, não está acalmando, né? Tá difícil, mas a gente fica monitorando aqui. A nossa estratégia, ela não muda em relação ao conflito, entendeu? Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado com os movimentos que o mercado faz, né? Beleza? Exato, beleza. Pra mim tá ótimo. Forte abraço para vocês aí e qualquer dúvida manda aqui no WhatsApp, tá? Um abraço. Valeu então, Marco. Valeu, Rogério.